luz, de muito aprendizado, de muito amor, de muita comemoração. E rogamos também a espiritualidade amiga que possa envolver Paulo, um grande amigo, palestrante, estudioso da doutrina, e com certeza trará para nós, essa noite de hoje, frutos dos seus estudos, da inspiração da espiritualidade amiga, e que possamos nós aproveitar todo o conhecimento, todo o amor que ele traz para nós. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Paulo. É muito bom tê-lo com a gente sempre, viu? Oi, Rosa Coelho. Ficar mais para cá um pouquinho, eu só baixar minha máscara para falar, tá? Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presencialmente, né? Nós reunimos de vez em quando, mas pela internet. Acho que das coisas que o Augusto falou, só duas eu concordo com ele. Eu sou um grande amigo daqui dessa casa e que ele acertou meu nome. O resto, não. Bom, vamos lá. Eu trouxe para a nossa reflexão essa noite um assunto que tem como base três obras básicas da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse assunto, ele ainda no próprio movimento espírita, por uma série de motivos, é cercado de muitas polêmicas, dúvidas. As pessoas não entendem ainda muito bem o que a doutrina espírita nos esclarece acerca dessas duas palavras, né? Céu e inferno. Onde existe uma mescla de informações com espiritualismo, né? E que não tem aderência à doutrina espírita. Então, o que nós vamos conversar, eu retirei essencialmente o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, as informações que estão aqui não são da minha lavra, não tirei da minha cabeça, não é o espiritismo do Paulo, é o espiritismo. Então, vamos deixar, no decorrer da nossa conversa, algumas coisas nós conseguimos deixar mais claras. Quando nós abordamos esse tema sob a ótica das religiões tradicionais, eu montei um esqueminha aqui para nós avaliarmos. Acredito que todos nós já temos esse conhecimento, como a maioria das religiões tradicionais abordam esse conceito de céu e de inferno. De acordo com as religiões tradicionais, né, no momento da concepção, algumas, acredito que no momento do nascimento, tem algumas variações, mas no momento da concepção em que o espermatozoide vai ao encontro do óvulo e ocorre a fecundação, ali Deus cria o espírito. E a partir daí, passa o período gestacional, a criança nasce e ela começa uma vida de relação com seus irmãos aqui na Terra. Passado algum tempo, esse tempo é relativo, necessário a cada um, a criatura retorna ao mundo espiritual e ela vai passar, nesse momento da morte do corpo físico, da sua transição para o mundo espiritual, por uma análise de como foi sua vida aqui na Terra, que para muitos é um julgamento, onde um grupo de entidades angelicais vão abrir o livro da vida da pessoa e avaliar como é que ela agiu durante a sua existência, que teve início quando houve a fecundação. Então, ali, de acordo com as religiões tradicionais, Deus criou o espírito, nasce, mantém uma vida de relação com seus semelhantes, em um determinado momento morre o corpo físico e ele volta para o mundo espiritual, onde ele será submetido a um julgamento. De acordo com esse julgamento, se a pessoa foi boa, ela irá para o céu. E segundo André Luiz, analisando esse caso, ela vai viver na eternidade
ouvindo os anjos arpistas e comendo uvas. Ou seja, vai viver eternamente no ócio. Se ela não foi uma pessoa boa, temos algumas alternativas. Ela foi uma pessoa pouco má ou muito má. Se ela foi uma pessoa pouco má, ou seja, foi mais ou menos, ela vai para o purgatório, que é um local que as religiões tradicionais não conseguiram ainda definir em suas obras sobre esse assunto. É algo meio nebuloso, né? Mas, se ela foi uma pessoa muito má, ela vai para este local aqui, no inferno. Então, a criatura tem três alternativas. Ou ela foi muito boa, vai para o céu. Se ela foi mais ou menos boa ou mais ou menos má ela vai para o purgatório. E se ela foi uma pessoa muito má, ela vai para o inferno. E a sua chegada ao inferno marca o início de um sofrimento eterno, de onde ela não terá mais como sair, e lá ela ficará cozinhando num caldeirão ardente e sendo espetada por uma criatura que foi criada por Deus, e ela caiu do céu, rebelou-se e transformou-se então no diabo, o nome que se deu. E a partir daí essa pessoa não tem como sair mais de lá. Se ela foi para o purgatório, algumas coisas podem acontecer para ela sair de lá, mediante o pagamento de alguns rituais, algumas preces, etc. Pode-se interceder junto a Deus e ele então tira a pessoa de lá. Bom, essa é a visão tradicional que todos nós já estamos, já ouvimos isso muitas vezes. O problema dessa visão tradicional, que nós podemos extrair isso de diversas ponderações de Allan Kardec, de espíritos como Santo Agostinho e São Francisco de Assis, vejam, criaturas que na sua última encarnação eles eram pessoas eminentes do catolicismo. No livro primeiro, no livro dos Espíritos, onde Kardec estuda Deus, Kardec faz uma abordagem muito interessante, assim, para que nós possamos analisar essa visão tradicional de céu e inferno. Nós precisamos primeiro olhar isso sob a ótica dos atributos de Deus. Os Espíritos nos trouxeram essa explicação. Quais são os atributos de Deus que nós podemos utilizá-los para verificar se aquele fluxograma ele procede ou não dentro de uma ótica espírita? Deus é amor infinito. Se Deus é amor infinito, jamais ele condenaria um filho seu ao fogo eterno. Então existe aí uma discrepância. Se Deus é infinitamente bom, como ele iria condenar um filho seu a infinitamente ficar ardendo no inferno, num fogo que nunca se apaga? Acho que todos nós já um dia queimamos o dedo no fogão, né? Dói, não dói? Imagina uma criatura ficar queimando eternamente no fogo. Deve ser horrível, né? Eternamente. E além disso, alguém ainda a fustigando com um tridente. Então, isso é incompatível com a bondade de Deus. Se Deus é amor infinito, como ele vai condenar um filho seu a um sofrimento eterno? Se ele é amor, pelo menos ele deveria permitir àquela pessoa a oportunidade de se redimir. Porque até no fim da nossa conversa sobre isso, existe uma passagem do profeta Ezequiel, do Antigo Testamento, que diz assim: Deus, isso no Antigo Testamento, Deus não quer a morte do ímpio, mas sim ele quer que ele se redima e viva. Como é que Deus, que quer que a pessoa que ela se redima e viva, não quer que ela morra nesse sentido de ficar eternamente sofrendo? Como um Deus desse vai condenar um filho seu a ficar ardendo eternamente no fogo do inferno? Então, isso para nós espíritas não faz muito sentido. Se Deus é bondade e justiça infinita, tudo bem, mas se Deus é justo, ele condena um filho seu para o castigo eterno. Mas ele não seria eternamente bom.
A justiça, ela não caminha isolada ou separada da misericórdia. Justiça e misericórdia são gêmeas siamesas, elas não conseguem andar separadas. Se a justiça andar separada da misericórdia, nós cairíamos lá na lei de Talião, que é puramente justiça, né? Então a justiça, ela caminha lado a lado com a misericórdia, dando à criatura que erra oportunidades para que ela se redima e viva. Se Deus é perfeito, Ele não muda e é único, ele não evolui, ou seja, Ele não tem como ficar mudando de opinião. Hoje eu gosto de fulano, amanhã não gosto mais. Hoje eu criei você e esse aqui eu vou criar para ser um anjo, vou criar um anjo. E esse daqui vou criar para ele viver na terra passando por privações. Mas, poxa, por que eu não fui criado um anjo? Por que o outro foi criado e não eu? Isso não é justo. Isso não é correto. Qual critério o Criador usa para criar uma criatura angelical e ao mesmo tempo uma criatura que só vive no eu? Existe alguma coisa por esse caminho que não está certo. Deus é criador de todos nós. Nós somos criações de Deus. E se Deus é amor, Deus nos criou com o seu amor e nos criou para vivermos nos amando e vivermos a experiência num futuro, não sabemos quando, de um amor puro, pleno, que é aquilo que os gregos chamavam de amor ágape, que é o amor mais puro que uma criatura pode experimentar em relação a si próprio, ao seu semelhante e a Deus. Então, existe inclusive alguns estudiosos que Jesus falava em aramaico. E os escritos de Jesus, os evangelistas, principalmente os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quase todos os escritos dos evangelhos, eles são em grego. Eles não foram escritos em aramaico, eles foram escritos em grego, que era como se fosse o inglês daquela época. Então, o que acontece? A palavra grega para amor sublime é ágape. E segundo os estudiosos, quando Jesus falava a palavra amor, o escrito grego era ágape, mas quando foi traduzido para o latim, depois para o Império Romano, essa palavra foi modificada. Mas Jesus, quando proferia a palavra ágape, o sentido da palavra ágape era justamente o amor pleno, puro, a forma de amor mais intensa que uma criatura pode experimentar. Se Deus sabe de tudo, sempre soube, sempre saberá, tudo o que acontece, aconteceu e acontecerá está dentro de leis que foram criadas por Deus. Deus não tem como ficar criando, descriando leis. Se ele fosse assim, ele não seria perfeito e seria como um de nós. Então, essas abordagens nos levam a refletir que, de acordo com alguns dos atributos, existem outros. É incompatível essa crença de que Deus enviaria um filho seu para um lugar de sofrimento eterno sem chance de sair de lá. Mas no dia do juízo final é uma criação dos homens. Nas Escrituras não existe isso. Podem olhar, isso é uma criação nossa. Bom, considerando então que esses atributos de Deus, eles são verdadeiros, e para nós espíritas eles são, e as religiões acreditam nisso, que está lá na Bíblia e nos livros sagrados, então precisamos fazer algumas interrogações que nós já começamos a fazer. Ao criar o Espírito, então, Deus já não saberia o destino daquela criatura? Se Deus é toda a sabedoria, sabe do que aconteceu, do que acontece, do que acontecerá, se Ele criou de nós, Ele sabe para onde nós vamos. E se Deus é amor, para onde será o nosso destino? Qual será o nosso destino? Se Deus é amor e nos cria por amor, nosso destino é a felicidade plena. Se nosso destino é a felicidade plena, como é que Ele vai mandar alguém para o inferno? Claro que Deus sabe do destino de cada um de nós, pois Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então não farei isso com cada um de nós. Se Deus já sabe o destino do espiritual criado, por que Ele cria alguns para ir para o inferno? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, isso estaria em desacordo, ou seja, isso não estaria de acordo com a sua
bondade, justiça e amor. Se é verdade que o mal é necessário que o mal exista para que nós aprendamos com ele que as coisas precisam ser feitas pelo lado certo, para que os justos e os bons nos superem, né? Para que nós aprendamos a superar o mal? Não seria o mal também criado por Deus, então? Não. O mal não é criação divina, o mal é criação dos homens. Nós, com a nossa imperfeição, tomamos atitudes que contrariam a lei de Deus. O que é o mal, na verdade? O mal, em essência, é a ausência do bem. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude que ela está em desacordo com a lei de amor, de justiça e de caridade, nós estamos praticando um mal em alguma intensidade. Então, isso é algo que nós precisamos refletir. O mal não é criação divina, o mal é criação dos homens. Se o mal fosse criado por Deus, este não seria soberanamente bom e justo. Então, não seria Deus. Bom, e se só existisse uma vida na Terra, que é a concepção tradicional, que a alma é criada no momento da concepção, outros a vida no momento do nascimento. Se só existisse essa única existência, e no final o bom iria para o paraíso, mas criando espíritos também que vão para o inferno, isso seria justo? Criar alguns que vão para o céu e outros que vão para o inferno? Então, claro que não. Isso que eu estou colocando aqui são perguntas do livro dos Espíritos. Claro que não. Se fosse assim, Deus não existiria, porque Deus é necessariamente uma justiça infinita. No céu ou no paraíso tradicional, onde, segundo André Luiz, ficariam os anjos artistas, nós ficaríamos lá numa boa, sem fazer nada o tempo todo, existe a figura dos anjos, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda uma hierarquia angelical de criaturas que foram criadas por Deus, boas. E outros, né, que não são tão bons. Esses seres bons, eles foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Isso está de acordo com os atributos de Deus, criar criaturas diferentes das outras, que já são, desde a sua criação, boas plenamente? Claro que não. Já conversamos sobre isso. Eu ficaria muito revoltado ao saber que Deus criou um anjo e me criou cheio de defeitos. Por que você não me criou também um anjo logo? Assim não estaria a passar por tanta dificuldade. Não. Quais os critérios que Deus escolheria para criar um anjo e criar um Paulo? Tem que ter alguma coisa. Se Deus é a bondade e perfeição, isso não está certo. Então, os Espíritos explicam que se Deus tivesse criado os anjos de uma forma diferenciada da que Ele cria todos nós, isso estaria sendo injusto. Deus estaria sendo injusto. Por quê? Porque Ele criaria privilégios, né? Ele teria um grupo de criaturas privilegiadas e outros não. Então, essa ideia de criação de uma classe pura e um espírito de segunda classe, de terceira, não condiz com a vontade de Deus. E nessa visão de inferno tradicional também, onde existem lá, né, uma série de nomes que se dá de acordo com a tradição, que na verdade, segundo algumas tradições, ele seria um anjo criado por Deus que se revelou, mas seria um anjo revelado e não é anjo, não seria uma criatura tão boa assim. Vamos lá, né? Então, ele foi criado, então ele teria uma função, que é ficar lá no inferno punindo eternamente as criaturas que pecaram. Isso é coerente com os atributos de Deus? E os Espíritos respondem, evidentemente que não. Se essa criatura existisse nesse conceito, o mal também seria criado por Deus. Não é assim. Deus não faria isso, não está de acordo com os atributos de Deus. Então, se for verdadeiro que essa criatura criada por Deus teria falhado, né, não seria perfeito, que Deus não é. Então, nós temos que tomar alguns cuidados com esses conceitos, né? Todas essas ideias que nos foram apresentadas por séculos e séculos em nossas reencarnações anteriores, de que existe um local definido no mundo espiritual
para onde criaturas que erraram vão ser aprisionadas, ficaram sofrendo eternamente, isso não é condizente com os postulados espíritas. Os espíritos da codificação jamais abordaram qualquer coisa dessa natureza. No Evangelho, se nós olharmos em essência o Evangelho, não existe em nenhum momento Jesus indicando que Deus mandaria alguém para o inferno. Isso é criação dos homens. O inferno, esse inferno, segundo São Tomás de Aquino, é muito interessante essa abordagem dele. Né? Tomás de Aquino foi um dos grandes teólogos, né, do cristianismo, de uma forma geral. Santo Agostinho faz uma reflexão em relação a isso, né? Que o inferno criado pelas igrejas cristãs, ele consegue ser pior do que o inferno pagão. Porque no inferno pagão, que é essas ideias que se tem aí, das Danaides, do rochedo de Sísifo, onde as pessoas ficavam sendo jogadas lá e tal, essa ideia, ela pelo menos essa ideia, ela é mais branda do que esse inferno criado que nos foi transmitido. Porque dentro do paganismo, que era tido como paganismo, existia um sofrimento específico para cada criatura. E dependendo do que a criatura errava, ela tinha um tipo de punição. Na teologia cristã, não cristã, né? Nas igrejas tradicionais, não. Se você foi muito mal, é inferno. Se você foi menos mal, é purgatório. Na concepção pagã, dependendo da natureza do erro, tinham determinados tipos de punições que tinham uma situação temporal. Ele já ficava algum tempo ali e depois saía. Mas a concepção das igrejas tradicionais, não tem saída. Foi para lá, já era. E o purgatório, como nós comentamos no início, seria, nessa ideia tradicional, o purgatório. Não existe nos evangelhos do Novo Testamento nenhuma citação, nem no Antigo Testamento, de purgatório. Essa ideia de purgatório foi criada no concílio de 593, vejam bem. No ano de 593 é que foi criado no concílio a ideia, né, ou um local no mundo espiritual, que seria o purgatório. Essa ideia não existe no Novo Testamento e nem no Velho Testamento. Isso é uma criação no ano de 593. E é lógico que, de alguma forma, isso é melhor, né, do que você ficar no inferno. Pensem bem, né? É melhor ir para o purgatório do que eu ficar cozinhando no caldeirão lá no inferno. Mas mesmo assim, essa ideia ela é difícil de se entender. Que mesmo no purgatório sair de lá é difícil. Então, essa ideia do purgatório, criada nesse concílio de 593, ela não é clara. O que acontece com uma criatura quando ela está no purgatório? Está purgando as suas falhas. Não significa isso. Existe um tempo para ficar lá? Não. Dependendo do tipo de penitência que você paga em favor da criatura, né, ela sai de lá. Isso é uma ideia muito interessante. Se vocês refletiram sobre isso. Eu erro, né, peço perdão a Deus. Assim, Deus, se o Senhor me perdoar, eu pago uma penitência. Não, mas não, vamos fazer assim, ó. Se o Senhor me perdoar, a Solange vai pagar uma penitência. Ela vai subir de joelhos as escadas da igreja da Penha. E a coitada assume esse compromisso, ela vai fazer isso. Mas como? Eu errei. Eu assumi um compromisso, pagar uma penitência e ainda passo para ela. Não tem uma razoabilidade nisso. Não há como. Aí sim, isso no Evangelho está escrito, né? Eu semeio o que eu quiser, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu erro e eu preciso reparar o meu erro, e não a Solange. Isso está nos Evangelhos. Não dá. E, inclusive, tem uma frase muito bonita do profeta Isaías, que diz assim, e Paulo de Tarso também fala isso,
que Deus não se zomba. O que o homem semear, isso sim ele colherá. E aí Paulo está completo assim. Então, semeemos o bem para colhermos a felicidade. Então, veja que interessante. E Deus não se zomba, não dá para enganar. Não adianta eu errar e ficar pedindo para o outro acertar o meu erro. Eu errei, eu tenho que acertar o meu erro. E essa doutrina, né, das penas eternas, em que a pessoa fica condenada ao inferno eternamente, como eu já adiantei para vocês, o profeta Ezequiel ele é muito claro em relação a isso. Vejam, isso está no Antigo Testamento. A alma que tem pecado morrerá ela mesma, ou seja, a criatura que erra, ela é responsável pelos seus erros. O filho não sofrerá pelos erros do pai, e o pai não sofrerá pelos erros do filho. A justiça do justo verterá, cairá sobre ele mesmo. A impiedade do ímpio, ou seja, o erro do ímpio, ele também reparará. Agora imaginem, e aí nesse pedaço, nesse estudo, tem também isso aí, é uma reflexão bacana. Assim, ó, existe no senso comum aquela ideia de que se a criança não for batizada, ela não é limpa do pecado original. Vocês já ouviram falar nisso, né? O que é o pecado original? É o ato em que o pai e a mãe se uniram na intimidade, consumaram o fato e surgiu a gestação dessa criança. Uma coisa tão sublime assim é um pecado. Será que é pecado você viabilizar a vinda de uma criatura? E será que o ato de se batizar uma pessoa, isso a livraria? E aí vem aquela história, vocês já ouviram falar do limbo. A criança que morre sem ser batizada, ela vai limpa porque ela não foi limpa do pecado original. Vejam, um pai e uma mãe, ou duas pessoas que têm uma criança, e ela morre em tenra-idade, sem ser batizada, o sofrimento que vai ser para aqueles pais. Imagina assim, e agora? Eu não consegui batizar meu filho, ele não foi limpo do pecado original, vai ficar aonde? No limbo. O que é o limbo? É um lugar onde nem é bom, nem é ruim, é um zero, onde a criatura fica lá perdida, perambulando de um lado para outro, sem saber o que fazer. Isso é injusto, é cruel com os pais que não tiveram oportunidade de resolver esse caso. Para nós espíritos está bem resolvido, né? João Batista falava do batismo. Qual era o batismo que João Batista fazia? Ele pregava o batismo do arrependimento. Ele usava um ritual de mergulhar as pessoas no Rio, normalmente era no Rio Jordão. Mas a ideia de João Batista, isso está bem claro nas Escrituras, era que ao sair das águas, simbolicamente, nascia uma nova pessoa que se comprometia com ela mesma de mudar a sua atitude. João Batista falava muito isso, né? Arrependai-vos enquanto é tempo. Então, a ideia do batismo não é essa que nós temos hoje em dia. A ideia do batismo é da criatura assumir um compromisso íntimo, pessoal, se transformar. Então, eu posso me batizar a hora que eu quiser. Basta eu assumir perante mim mesmo um compromisso de que a partir de agora eu vou me esforçar em errar menos e acertar mais. Eu estou fazendo aquilo que João Batista, quando ajudava as pessoas a mergulharem no rio, saírem, e ele dizia: você assume o compromisso, isso o Humberto de Campos comentou, você assume o compromisso de a partir de agora errar menos e acertar mais. E essa é a ideia da pessoa transformar-se. E aí continua o profeta. Ele então conversa com Deus, tem uma inspiração, os bons espíritos o inspiram, e ele então escreve isso: ó, eu juro por mim mesmo que Deus disse: eu não quero a morte do ímpio, mas que ele se redima e direite o seu caminho e viva. Essa é a expectativa de Deus em relação a cada um de nós, que nós nos redimamos dos nossos erros e aprendamos a viver em harmonia com nós mesmos, com o nosso semelhante. Está aí a palavra de Deus. E
Bom, diante de tudo isso, qual seria agora a visão espírita de tudo isso que nós falamos? Nós demos uma pincelada, né, que o espiritismo tem disso. Aí eu fiz um fluxograma, do mesmo jeito que eu fiz lá no início, eu fiz um aqui, como é que nós espíritas entendemos essa situação toda. Primeiro, Deus cria os espíritos simples e ignorantes, e não é na hora da concepção. Então Deus nos criou a todos, simples na forma e ignorantes no conhecimento. Ou seja, nos criou de uma forma simples, que nós vamos repetindo, e no conhecimento, sendo desprovidos do conhecimento. E vamos evoluindo. E vamos evoluindo de que forma? Encarnando, desencarnando. Encarnando, desencarnando. E nesse momento nós vamos vivendo uma vida de relação na Terra. Num determinado momento, nós vamos partir para o mundo espiritual. E nessa volta ao mundo espiritual, nós, aí não é ninguém, nós, aqueles que são mais antigos, lembram da famosa fita cassete, né? Fita de vídeo. Quando chegava ao fim da fita, o que a gente fazia? Rebobinava, né? E assim vai acontecer com cada um de nós. Já aconteceram inúmeras vezes. Quando a criatura desencarna, todas as informações que estavam gravadas no seu perispírito são determinadas, e o espírito vai avaliando isso nas obras básicas. Cada ato seu, desde aquele aparentemente mais insignificante até aquele mais complexo, ele vai se avaliar. Eu vou me julgar, ninguém irá me julgar. E o que eu farei comigo mesmo? Você já deve ter ouvido inúmeras palestras aqui sobre isso. Aonde estão gravadas as leis de Deus? Aonde? Na nossa consciência. Se as leis de Deus estão gravadas na minha consciência, e quando eu desencarno, eu rebobino a fita e lembro de todos os detalhes da minha encarnação atual, quem está se julgando? É alguém que está me julgando? Eu, com as leis de Deus que estão gravadas na minha consciência, vou avaliar cada atitude que eu cometi, desde a mais pequena até a mais importante. E o resultado dessa avaliação fará com que eu me posicione no mundo espiritual e em um local totalmente, integralmente compatível com o resultado do meu julgamento consciencial. E aí lá não tem como enganar. Aqui, eu estou falando aqui, todo mundo vai dizer, não, esse Paulo é sou ninguém, então. Será que eu sou esse Paulo o tempo todo? É uma pessoa que pode dizer isso. Não, eu não sou assim o tempo todo. Então, o que acontece? Aqui na nossa vida de relação, muitas vezes nós nos apresentamos como nós não somos de verdade. André Luiz fala muito sobre isso, tem um livro muito bacana de Marlene Nobre, uma médica muito famosa, que chama-se A Obsessão e Suas Máscaras. Ela fez uma coletânea de todas as obras de André Luiz, e é impressionante como nós somos capazes de usar máscaras de acordo com a situação em que nós estamos. Se eu estou num local como esse, a minha máscara é a máscara do cara. Mas será que se eu daqui, se eu for o chefe na minha repartição, será que é essa máscara que eu vou usar? Na minha casa, será que é essa máscara que eu uso? Então nós usamos máscaras de conveniência. Só que quando nós desencarnamos, lá no mundo espiritual não tem máscara. Nós somos o que somos de verdade. Não dá para enganar. Então nós vamos nos posicionar lá no mundo espiritual num lugar compatível com a vida que eu vivi aqui. Não muda nada. Vai continuar lá. Nós vamos continuar lá. Numa situação compatível com a que eu vivi aqui. Então, o resultado desse julgamento consciencial, eu digo assim, eu preciso reencarnar? Preciso voltar para reparar, expiar as minhas faltas, etc. Se sim, eu reencarno. Volto aqui, vida de relação na Terra, vou vivendo, desencarno, vou fazendo isso aí. Até o momento em que
eu não preciso mais reencarnar. Eu alcancei um estágio evolutivo em que os espíritos vão me classificar como um espírito puro. Vejam bem, não é perfeito só Deus. Eu alcançarei uma perfeição relativa. Só Deus não evolui. Todos nós evoluímos. Jesus continua evoluindo, porque Jesus é uma criação divina como todos nós. Então, todos nós vamos evoluir. Vamos continuar evoluindo. Eu posso evoluir via reencarnação vindo para cá, ou eu posso, não necessitando mais reencarnar, continuar a minha evolução no plano espiritual, ou, em determinadas situações, ser enviado a um planeta para contribuir com o meu bom exemplo na evolução daquele planeta. Então, eu reencarnarei não mais como um necessitado de provas e de expiações, mas sim como um espírito exemplar, alguém que veio aqui para trazer um ensinamento. E nós vamos ver alguns casos bem conhecidos aqui, de espíritos que vêm aqui nessa situação. Percebe-se que são tão poucos como os espíritos de que eles chamam a atenção pela sua bondade. E aí ele continua no mundo espiritual evoluindo e ele então se torna o que nós chamamos de um espírito puro. Ele alcançou a perfeição relativa. Todos nós, ao alcançarmos uma fase evolutiva e chegamos à situação nominal de seres humanos, nós ganhamos um presente da misericórdia de Deus. Chama-se livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que nós temos, o direito que nós temos de escolher entre os diversos caminhos que a vida nos apresenta aquele que eu acho o melhor. O que eu acho o melhor hoje pode ser, ou com certeza será, o que eu não acharia o melhor daqui a 10 mil, 20 mil anos. O que eu acho melhor hoje não é com certeza o que eu achava há 1000, 2000 anos atrás. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o nosso livre-arbítrio vai ficando cada vez mais robusto, porque o livre-arbítrio não caminha sem a responsabilidade. Paulo de Tarso falava sobre isso, como nós já comentamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, eu posso usar o meu livre-arbítrio para fazer o que eu bem entender. Tudo me é lícito, mas nem tudo me condena. Posso fazer o que eu quiser, só que eu sou responsável por aquilo que eu escolho. E aí, como nós vimos no programa anterior, eu terei que responder pelas minhas escolhas. Essa resposta, ela está ligada à justiça divina. Mas a forma de reparação dos erros oriundos das minhas escolhas, elas estão ligadas à misericórdia divina também. Por quê? Porque Deus não nos enviará para o inferno. Deus também não nos mandará para o céu. Nós iremos no mundo espiritual para locais compatíveis com a forma como nós vivemos. Pode ser que eu alcance uma evolução espiritual tão grande que numa encarnação X lá, eu não preciso mais ficar aqui na Terra. Posso ir para um outro planeta. Eu posso assumir a situação de um espírito que vai colaborar com a evolução de um outro planeta. Então, não é só aqui. E uma coisa que nós imaginamos, né, que nós fomos criados naquela forma simples e ignorante aqui na Terra, estamos aqui. Está nas obras básicas. A grande maioria de nós viemos de outros lugares. Nós não somos espíritos que estamos vivendo aqui na Terra desde a nossa criação. Nós somos ETs. Nós viemos de outros planetas que ficaram menos evoluídos do que a nossa capacidade evolutiva, e nós viemos para cá. Se a Terra vai continuar progredindo e nós ficarmos atrasados, nós sairemos daqui e iremos para um planeta compatível. E aqueles que têm condições de continuar na Terra evolutivamente melhor, continuarão. Então isso é como se fosse uma rodoviária. Vem e vai, vem e vai. Depende do que? Da atitude de cada um. O plantio então é livre e a colheita é obrigatória. Nós somos responsáveis pelo que nós plantamos. A criatura que insiste em transgredir as leis de Deus, mais dia menos dia, vai entender que isso não está legal. Porque a transgressão das leis de Deus de forma recorrente e intensa gera na criatura um sofrimento muito grande.
porque não é da nossa natureza errar eternamente. Chega uma hora que aquilo lhe traz tamanha dor que ele pensa, não dá mais, eu tenho que mudar. E aí a criatura começa aquilo que André Luiz chama de reencarnação redentora. Aquela reencarnação em que o espírito chega e diz assim, tá bom, chega, eu quero mudar a minha vida. E aí vira a chave e começa a se esforçar e errar menos e acertar mais. Eu acredito que aqui, todos, né, que estão aqui, são espíritos que já passaram pela sua reencarnação redentora e já estão acertando muito mais que errando. Eu ainda não consegui passar isso. E para encerrar a nossa conversa, então, quem sabe um dia nós estaremos nessa condição? Quem sabe não? Tenho certeza que todos nós estaremos numa situação evolutiva tal que seremos capazes de contribuir com a criação e a evolução do planeta e das criaturas que estão lá, ajudando-as com um bom exemplo, com o nosso esforço. Por enquanto, ficar nessa área, que cada um consiga esse esforço em fazer o máximo que lhe é possível. Foi feita uma pergunta aos espíritos, os espíritos onde Kardec pergunta assim, para nós aqui na Terra sermos felizes e conquistarmos o reino dos céus, basta não fazermos o mal? O que vocês acham que foi a resposta dos espíritos? Não. Na situação evolutiva em que nós estamos, não basta só não fazer o mal, porque nós seremos responsáveis pelo mal que decorre da nossa negativa de fazer o bem. Vejam só, cada oportunidade que eu tenho de fazer o bem e eu recuso, se isso resultar em um mal, eu sou responsável. Veja que interessante. Não, na situação nossa, não basta só não fazer o mal. Por isso que Paulo de Tarso falava, façamos o bem na medida das nossas forças, para não sucumbirmos, porque não basta só não fazer o mal. Eu preciso não fazer o mal e procurar fazer todo o bem que estiver ao meu alcance. É por isso que nós estamos aqui, para aprendermos a não só não fazer o mal, mas também fazermos o bem na medida das nossas forças. Para não sucumbirmos. Sucumbirmos a quem? Aquelas criaturas que nos foram transmitidas, né? Os anjos caídos, os demônios, etc. Não. Sucumbirmos a nós mesmos. Quem é o nosso maior adversário? Fala que inimigo é muito chato. Quem é o nosso maior adversário? Agora não pode estar separando mais coisas, né? Travar o bom combate, lembra que ele falava isso? Ó? Vamos travar o bom combate e deixar nascer um novo homem. O que será travar um bom combate? Será que eu combater a pessoa que convive comigo? É combater as minhas imperfeições e deixar nascer um novo Paulo, esse Paulo redimido, né? Que espero um dia eu chegar lá. Então, pessoal, era isso que o objetivo da nossa conversa, trazer esse entendimento espírita, esses conceitos de céu e inferno, para nós isso não faz sentido, mesmo que a pessoa esteja numa reunião mediúnica, que apareça algum espírito dizendo, eu sou a manifestação do diabo. Não é. Ele é uma criatura propensa ao mal, que desencarnou fazendo o mal, e ele quer nos assustar, dizendo que ele é o diabo, Satã, etc. Não é. Deus não criou uma criatura para ser eternamente má. Isso é obra nossa. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela paciência de vocês. Espero ter sido claro o suficiente, né? E a partir de agora nós tenhamos aí uma visão espírita do que significa essa situação desse céu. Sim. Se eu souber, vamos aproveitar então, né? Se eu tiver alcance, senão eu deixo marcado, vou lá nas obras básicas, olho e depois trago a resposta. Aproveitemos aí, vocês têm que ter uma. Eu já conversei isso até várias vezes, assim, quando nós estamos fazendo uma palestra, Augusto, nós temos que ter uma preocupação. Não é falar o que eu acho, é o que o Espiritismo nos apresenta.
Se alguém faz uma pergunta e nós não sabemos responder, não pode assim, eu acho que é isso. Por quê? Eu começo a estar apresentando para vocês o Espiritismo de Paulo. Eu não sei. Vou procurar nas obras básicas, nas obras acessórias, e vamos ver uma resposta. Se eu começar a dizer assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. Aí eu comecei a criar um espiritismo. Eu não sei. Vamos procurar uma resposta. E aí, gente, todo mundo? É muita reflexão? Então, é um tema será que é assim, né? Será que vale a pena eu me esforçar para fazer o bem, sabendo que a conquista da felicidade plena, né? Tem aquela pergunta, chegaram para Jesus e perguntaram assim, quando virá o reino de Deus? Para os hebreus, o que significava para eles o reino de Deus? Era um reino físico, né? Eles imaginavam que o Messias viria, né, numa carruagem de fogo com a espada de talião e ia acabar com os inimigos do povo de Deus. Então era um reino físico. E eles perguntaram para Jesus, quando é que vai chegar esse reino? Quando é que o Messias virá para dar um jeito nisso? O que Jesus disse? O reino de Deus não virá por sinais exteriores. Nem que ele está aqui ou lá, não existe religião que possa deter essa autoridade. Porque aí ele conclui que o reino de Deus está onde? Dentro de cada um de nós. Então, vale a pena me esforçar para fazer o bem? É claro que vale, porque eu vou conquistar o quê? O reino de Deus dentro de mim. Não o reino físico, mas uma felicidade que a gente ainda não consegue experimentar. Qual vai estar quebrando aqui? Se eu estiver com o reino de Deus dentro de mim, eu me preocuparei com as pessoas que estão ali, mas eu não vou me contaminar. Eu vou me mobilizar para ajudar, mas eu não vou me desesperar. Eu vou estar em paz. Todas as nossas atitudes tomadas sem essa sensação, elas acabam não dando muito certo. É até um ditado, né? Fazer com cabeça quente, frito os miolos. Mas cabeça quente acaba dando zebra, né? Então é melhor, o Chico Xavier falava, né? Botar a água da paz na boca, né? Se quer responder para alguém, enche a boca com água, conta até 10, que se você falar com a boca, você vai se engasgar. Né? Então conta até 10, pensa, e com certeza você não vai falar o que você tinha pensado. Só que a gente não tem uma pequena dúvida. Seria até um esclarecimento, se você puder me passar. Quando a gente fala do céu e do inferno, isso eu não vou generalizar a religião, a pessoa em si. Então, é um jeito de você, ao mesmo tempo, a pessoa que ela não faça algo, você vai para o inferno. Aí a pessoa, mesmo independente de religião, se for assim, fica um voto, né, para a gente, se fizer isso, você vai para o céu, você vai fazer isso. Se fizer isso aí, você vai para o inferno. Seria assim como os 10 mandamentos primeiro lá. Tem outros não, né? Naquela época tinha que ter bastante não para que o indivíduo não dispersasse das leis de Deus, vamos dizer assim. Teria alguma explicação? Interessante, são duas coisas que bacanas na sua pergunta. Primeiro, será que, e aí é um complemento de praticamente, será que os 10 mandamentos ainda fazem sentido para a gente? Hein? O que vocês acham? Claro que sim, né? Então, por que tem 8 ou 9, depende por que tem 8 ou 9 não e só um sim? Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. É o entendimento da época, talvez? Até hoje, nós mudamos muito pouco, nós continuamos precisando de um código de leis que diga não faz, não faz, não faz. Por quê? Porque nós insistimos em fazer. Então, os 10 mandamentos, eles são atemporais. E por quanto tempo isso vai continuar valendo? É só olhar o que acontece ao nosso redor. Outra coisa que você falou também muito interessante. Essa ideia da pessoa não fazer pelo medo. Né? Vocês acham que não fazer a coisa com medo é legal? Ou é melhor eu não fazer porque eu sei que não é bom fazer aquilo? Então, o que vocês acham?
O que seria melhor? Eu não fazer porque eu sei que não é certo fazer aquilo, ou não fazer porque eu estou com medo? Eu sei que não é certo. Então, o que acontece? Por que ainda existe essa ideia? Porque nós ainda precisamos fazer as coisas, embora não seja necessário, mas nós ainda acabamos não fazendo mais pelo medo do que por saber que não é bom fazer aquilo. Então, tem uma balança aí que muitas vezes ela pende para um lado que não seria, poxa, seria tão bom que eu não fizesse mais as coisas erradas, porque eu sei que não é bom fazer aquilo. Eu não faço com medo, se eu não faço com medo, eu fico o tempo todo assim, primeira chance que eu tiver, eu faço. Deus vai olhar para o lado, eu vou já e faço. Eu sempre conto uma história rapidinho. Quando eu cheguei aqui em Botucatu, nós estamos aqui há uns 22 anos contando, né? Por aí, que nós voltamos e tal. Mas definitivamente estamos aqui há 17 anos. Mas tem mais um tempo que eu vim para cá estudar, depois voltei. Aí na primeira vez que eu vim aqui, eu ainda tinha um pouco de cabelo, né? Eu fui num barbeiro que ficava perto de um supermercado no centro da cidade. E não existe mais, mas eu não vou citar para preservar a pessoa. E ele estava conversando com outro, ele estava cortando um cabelo de uma pessoa e conversando com o outro aqui. Nossa, ele estava muito feliz porque ele havia aderido a uma religião. Ele estava muito contente, porque assim, um jeito de falar que ele estava contente. Aí o cidadão levantou, eu sentei e ele continuou conversando com o outro que era da religião que ele havia se abençoado, mas já era uma pessoa antiga, um profetente aqui. E aí ele começou a conversar comigo. Aí eu deitei lá, ele cortou um pouco de cabelo que eu ainda tinha, e ele, quer que passe a barba? Não, faz. Fez aquela espuminha e tal, e começou a passar a navalha, né? Aí começou assim, rapaz, eu estou muito contente, porque agora eu tenho certeza que eu posso levar uma vida totalmente desregrada. Esse é o meu último suspiro, eu estou morrendo, no meu último suspiro, Senhor, te aceito como meu Pai, me perdoa, eu vou para o céu. E ele passando a navalha, quer dizer, né? Aí uma hora ele chama assim, você não concorda comigo? Aí se eu digo não, eu vou, não sei para onde eu ia, né? Mas provavelmente eu ia não sei se eu ia para aquele lugar, eu fiquei quieto, né? Só, não, o que você acha? Cada um, então é a história assim, você não faz com medo. Isso está associado à ignorância. A ignorância aqui não é no sentido vulgar. Ignorância do ignorar, desconhecer. Então a gente precisa tirar esse véu da ignorância, né? Para a gente entender que não fazer as coisas porque a gente sabe que não é certo fazer. E não fazer com medo de ser castigado por Deus. Sabe, aquela história assim, você está lá com seu filho sentado, almoçando, dando um sermão nele. Você não pode mentir é feio, papai do céu não gosta, tal. Aí alguém toca a campainha lá, ou o telefone toca, né? Parabéns que eu não estou. Você está dando uma bronca ao seu filho dizendo que mentir é feio. Aí você pega e diz, vai lá e diz que o papai não está aí. Então, são coisas que nós vamos fazendo, né, que às vezes não tem que entender. Não sei se eu respondi isso. Sim. Mais alguém? Eu só espero ter sido claro e ajudado vocês, né, a desmistificar essa ideia que se tem, né, de céu e inferno. Eu vejo que esse assunto de céu e inferno, em especial para aqueles que estão começando agora na doutrina, é um tema difícil, né? Nós trazemos uma bagagem, né? Essa dogmatização. E isso que é interessante, Paulo falou, não é só dessa. A gente traz quanto tempo aí vivenciando doutrinas, né? Religiões, onde é apresentado, né? Então, vou contar uma saída, né?
Eu sou espírita, não tanto tempo, mas quando eu tive minha filha, eu já era espírita, né? Aí eu falei, não vejo por que batizar, né, na igreja, uma vez que eu frequento o centro, trabalho no centro, não, mas vai que, né, tem que batizar, a mãe tem que batizar, a mulher tem que batizar. Eu falei, e agora, o que eu faço? Falei, por contentamento de todos, batizemos, né? Mas aí as pessoas falam, nossa, mas por mais que ela esteja na religião espírita, vamos garantir, né, que não vá pra lá, né? Vai que, eu vou apresentar para Jesus, né? Então hoje eu apresento para Jesus através da evangelização, mas vou apresentar para Jesus, sei lá, jogar água na cabeça, ou não sei lá o quê, não é desfazendo a outra religião, mas a gente vê que hoje o apresentar a Jesus é muito mais complexo, né? É um trabalho muito mais ativo da nossa parte, apresentando o amor, a bondade. Então a gente vê que o inferno também ele vem nessa mesma linha, né? De imposição que a gente não questiona. Tem pessoas que, para elas, aquilo faz sentido. Né? E aí a pessoa precisa ficar discutindo com ela. Uma pessoa que não faz sentido para ela acredita que aquilo é assim. E quantos ainda não necessitam desse inferno para si? Esses não, né, são ainda necessários. Cada um está no seu. Você não faz por medo. Mas melhor não fazer. Melhor não fazer por medo que fazer por enquanto, né? O ideal é que não se faça sabendo que não é certo, né? Você sabe fazer o que faz parte do seu patrimônio moral, não fazer. Fazer por medo, você não tirou do seu patrimônio moral o desejo de errar. Se tem uma chance, Deus. É escorrega. É um cochilo. É isso, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês.